quero chamar aqui na frente agora um amigo, um irmão meu, pastor Jefferson Dede. Uma salva de palmas aí pro Jeff. É uma alegria receber você aqui, cara. O Jefferson é pastor, né, junto com a Camila, sua esposa, e a filha deles, Luísa, né, aqui na Igreja Batista de Uberaba, né, Igreja Batista de Uberaba. Foi anos pastor ali na Igreja Batista da Alameda também, cuidando da juventude. E ele é meu amigo, cara. A gente fez seminário juntos, né, teológico, se formamos juntos. E o que sempre foi muito legal de você, Jeff, falar pra galera aqui, é que no seminário tem uma galera que começa a ficar chata, um pouco mais mecânica, né, e vai ali se influenciando às vezes por alguns pensamentos e tal. E eu sempre vi em você um coração que amava Jesus, mano. E às vezes entrava em umas discussões e o Jeff era firme, assim, com o coração apaixonado por Jesus, né, e não é à toa que Deus tem feito tudo que está fazendo no ministério de vocês. Te amo, cara, que Deus te use muito. Estende sua mão para cá, vamos orar pela vida do Jeff. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida do pastor Jefferson, Senhor. E eu quero pedir que a unção, o poder do Senhor esteja sobre ele agora, Pai. Senhor Deus, que a Tua palavra, Pai, hoje nos acerte aqui nesse lugar, Deus. Que o Senhor esteja nos ferindo, nos transformando, mexendo em tudo que o Senhor quer fazer. Usa a vida do meu irmão, cuidando dele, da família dele, Senhor Deus. E o abençoando, Senhor Deus, profundamente. Derrama do Teu poder aqui agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Esse livro aí podia ficar para minha filha já também, ó. Entrega para Camila ali. Presente, obrigado, Zubi. Gente, é um prazer estar aqui. Meu nome é Jeff, sou casado com a Camila, pai da Luísa, pastor na Igreja Batista de Uberaba. E eu estou numa casa de amigos. Muitos dos pastores aqui são meus amigos. Eu mesmo já fui membro aqui na PIB quando eu era criança. Me batizei aqui nesse batistério que tem atrás do telão ali. Pastor Ricardo era o pastor do infantil na época. Então eu estou em casa, é muito bom estar aqui com vocês me recebem sempre muito bem, fazem eu me sentir parte aqui da família. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela recepção. E é um prazer também estar aqui com vocês, galera. Uma boa tarde para vocês, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, amém? Muito bem, amém. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 21, verso 18 em diante a gente vai ler. A minha versão é NAA, eu acredito que eles vão projetar para vocês. Nós vamos ler esse texto bastante conhecido, a figueira sem fruto. Vamos falar um pouquinho sobre essa experiência que Jesus teve com os seus discípulos e os discípulos com o mestre, mas também que a cidade de Jerusalém teve com a chegada do seu rei. E vamos entender também algumas perspectivas acerca desse texto. Eu queria que você estivesse bastante aberto já na leitura, prestasse atenção aos detalhes. Eu sei que como você provavelmente conhece o texto, você vai ler já com um viés. Não, eu sei o que vem depois. Mas tenta comigo ler bem atento, para que você pegue os detalhes, as pequenas nuances do texto, para a gente sair daqui ministrado de forma ampla por essa perícope, esse trecho da palavra de Deus que é revelada, inspirada e é o Espírito Santo promovendo vida em nossos corações, amém? Vamos ler, Mateus 21, verso 18. Cedo de manhã, ao voltar à cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a esse monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Amém? Deixa eu orar por você rapidinho. Você pode fechar os seus olhos? Vocês já oraram por mim, mas eu queria ter alguns segundinhos de oração orando por você também. Senhor, nós cremos na Tua palavra, confiamos nela. Confiamos que ela vem do Teu coração e ela vem como alimento para nós. Mas eu peço que nessa tarde o Senhor também semeie em nossos corações a verdade do Evangelho. Porque
quando o Senhor se aproximar de nós, nós queremos ter algo a te oferecer. Queremos corresponder a essa fome que o Senhor tem de se encontrar conosco e encontrar fruto em nossa vida. Faz isso aqui em cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Existem pelo menos 3 coisas que a gente pode abstrair desse texto. 2 delas são um pouco mais óbvias porque elas estão expressas no texto e uma não tão óbvia. E eu preciso passar por essas 2 óbvias antes de chegar nessa não tão óbvia e aí focar nessa terceira que é o tema, ou melhor, o tema da mensagem dessa tarde. O tema é sobre o peso das aparências, mas eu dei um título bastante intrigante para essa mensagem. Eu gostaria que você não se chocasse muito com ele, mas pode chocar um pouquinho também, não tem problema. É o diabo do Instagram. E não, eu não vou falar mal do Instagram e nem vou pedir para você excluir ele. Você vai ver que, na verdade, até uma hora eu vou falar, se engaje bem no Instagram. Mas é uma ilustração que vocês já vão entender que vai fazer com que você fixe bem o conceito do peso das aparências. Por isso, o título da mensagem é o diabo do Instagram, mas nós vamos falar sobre o peso das aparências. Antes disso, voltando, vamos para aquilo que está explícito, claro no texto. E a primeira coisa que a gente pode observar desse texto é sobre fé, sobre crer no poder de Deus e no poder que Ele nos deu, a autoridade que Ele nos deu como igreja para fazer ou realizar obras extraordinárias. Aqui, nesse caso, Jesus faz uma figueira secar com uma palavra direta, seque, nunca mais dê fruto. E eles veem aquilo acontecendo e existem 2 narrativas um pouquinho diferentes nos evangelhos. Aqui em Mateus diz imediatamente, ou seja, diante dos olhos daqueles discípulos a figueira se retorceu e secou. Se você lê Marcos, ele tem uma perspectiva um pouquinho diferente, ele diz que foi rapidamente. E aí eles saíram, quando eles voltaram, eles se surpreenderam. Meu Deus, está muito seca essa figueira, olha só o que aconteceu. Mas independentemente dessas variáveis, nós precisamos entender que quando Jesus fala, se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer não só isso que já é algo bem extraordinário. Eu não sei você, eu nunca tive a experiência de topar com uma figueira ou qualquer outra árvore e mandar secar e ela secar. Existem milagres e existem milagres extraordinários. E esse eu acredito que já é um. Se eu perguntar aqui, alguém já mandou secar uma figueira e secou? Ninguém? Ok, eu também não estou nesse grupo. Poucos estão. É um milagre extraordinário, é algo que nos choca, porque quando os discípulos ficam impressionados, Jesus ele sobe a aposta. Ele fala, peraí, vocês estão impressionados porque pelo meu poder essa figueira secou? Eu estou dizendo que se vocês, não é nem eu, Jesus está falando, vocês crerem, não duvidarem e mandarem esse monte sair daqui e se jogar no mar, essas coisas vão acontecer. Então a primeira coisa que a gente tira desse texto é o quê? É um texto de fé, que fala sobre fé, sobre não duvidar do poder de Deus. E eu creio que Deus pode fazer coisas assim, mas reconhecemos, aqui Jesus subiu a aposta. Você já imaginou? Vamos para a praia? Vamos. Aí você fala, Serra do Mar, dá uma licença que eu estou passando, vou descer direto, sem aquele monte de curva para não enjoar. Não dá, não é uma coisa todo dia que acontece, não é sempre. Mas é isso que Jesus está dizendo que é o poder da oração, é o poder da fé daqueles que creem no Evangelho, daqueles que estão em seu nome, orando ao Pai. Esse é o tipo de experiência que nos é proposta a partir de uma vida de fé. E é uma experiência única, uma experiência que somente aqueles que estão em Cristo Jesus podem experimentar. E essa é a primeira perspectiva, uma palavra, um texto sobre fé, sobre edificação da fé. Segunda coisa, uma perspectiva profética. Então a primeira está nítido, Jesus aplica no final. Acontece toda a situação, como está descrito, e Jesus mesmo usa aquela situação e aplica. Agora, existe uma figura profética nesse texto. Eu não sei se você sabe, mas Israel e também a cidade de Jerusalém possuem alguns símbolos na Bíblia. E um dos símbolos da cidade de Jerusalém é a figueira, especialmente um símbolo de prosperidade. E quando Jesus está voltando para Jerusalém, eu quero que você se atente a alguns detalhes desse texto, porque se ele está voltando é porque antes ele estava onde? Em Jerusalém. E o que aconteceu antes dele voltar para Jerusalém? Ou seja, quando ele chegou. É um outro texto bastante conhecido.
Jesus está chegando em Jerusalém, ele pede para os discípulos pegarem um jumentinho, eles trazem o jumento, Jesus entra na cidade de Jerusalém montado nesse jumentinho e ele é ovacionado por aquela população. Eles jogam ramos e eles começam a gritar: Hosana nas alturas, Hosana, salva-me, Senhor. Há uma ovação, há uma expectativa de que Jesus fosse se assentar no trono da cidade e libertar toda aquela nação da opressão dos romanos. E Jesus foi lá e, ao invés de se assentar no trono, como eles tinham essa expectativa, como eles estavam torcendo, vibrando na chegada de Jesus, ele vai ao templo. E acontece um dos episódios mais intrincados, assim, mais difíceis da gente explicar, principalmente para quem é novo convertido. Jesus chega no templo, o que é que está acontecendo ali? Está acontecendo o comércio, as pessoas estão abusando da fé, especialmente dos mais pobres, que não tinham como trazer o seu sacrifício, e aí ganhavam muito em cima daquilo que estava sendo vendido. E diferente do que talvez você esteja imaginando, o culto naquele contexto era especificamente você sacrificar algo. Então havia a necessidade de se comprar aqueles animais. E Jesus fica maluco com isso, pega o azorrague, é um chicote brabo, e começa a expulsar, e chama eles de ladrões, mercenários, e expulsa. Ou seja, eles estavam com a expectativa de que Jesus viesse endossá-los, sentar-se no trono. Mas ao invés disso, ele quebra o que eles estavam fazendo. Jesus dá uma bagunçada no rolê deles. E aí eles ficam bravos com Jesus. E Jesus sai da cidade de Jerusalém, ele não dorme em Jerusalém, ele vai para Betânia, um vilarejo próximo à capital, Jerusalém. E ele dorme lá, e aí começa o texto que nós lemos, cedo de manhã. Ou seja, Jesus acordou, não tomou café da manhã e voltou para Jerusalém, subiu, porque Jerusalém é uma cidade alta, uma cidade murada, era uma cidade murada naquele momento. E ele está chegando na cidade de Jerusalém, e à beira do caminho, não em qualquer lugar, mas plantada à beira do caminho, havia uma figueira que de longe estava preenchida. Tinha uma aparência de estação de frutos, porque quando a figueira ela produz folhas, em seguida vêm os frutos, e ela estava com essa aparência de longe. Tente imaginar a cena, você caminhando em direção a uma cidade, não tomou café da manhã, está lá indo para Jerusalém, você vê uma árvore que tem tudo para ter frutos, e quando Jesus chega perto, ele se frustra. Ou seja, aqui havia uma expectativa de Cristo sobre essa figueira. E como eu falei, a figueira ela é um dos símbolos proféticos da nação e da cidade de Jerusalém, da nação de Israel, cidade de Jerusalém. E da mesma forma como foi com essa figueira, Jesus, quando chegou na cidade, uma cidade que tinha uma aparência de bem-sucedida, de relevante, com uma cidade murada, segura, com uma estrutura política, religiosa bem organizada, ele também tinha a expectativa de encontrar lá o que é que ele fala lá em Samaria. Ele tinha a expectativa de encontrar fé, de encontrar adoradores. Mas ele não encontra. Não há fruto naquela aparência toda. Não há fruto naqueles partidos políticos religiosos que haviam. Pense, de toda a nação que vivia na sua maior parte na miséria, Jerusalém era a cidade que se destacava. Era a cidade que estava ali com partidos organizados. Tinha os saduceus, tinha os fariseus, tinha os essênios, tinha os zelotes. Eles tinham uma certa aparência de que tinham algo a oferecer àquele rei que estava chegando. Mas ao chegar lá, Jesus não encontra isso. E nessa experiência da figueira, algo fica explícito, ou algo fica denunciado por Jesus. A hipocrisia daqueles que estavam em Jerusalém. Mas também não é sobre isso que eu quero falar nessa tarde. Então, primeiro, está explícito, Jesus aplica fé. Segundo, exige um pouquinho mais de conhecimento bíblico para você conectar essas coisas. Uma mensagem de denúncia contra a hipocrisia dos religiosos da época. Mas a terceira coisa que eu gostaria que você entendesse acerca desse texto é o peso das aparências. Qual é o peso que carregamos ao aparentar algo que nós não somos? E aqui que entra a ilustração da tarde. O diabo do Instagram. É só uma expressão, mas você já vai entender.
Nós vivemos numa era que alguns sociólogos chamam de era do marketing digital. Alguém já ouviu esse termo, alguma coisa nesse sentido? Algumas pessoas já ouviram. Muito bem. A era do marketing digital. E qual é uma das premissas dessa era? É que nós precisamos nos vender. A nossa vida, a nossa imagem, a nossa aparência, ela se tornou um produto. E isso ficou muito forte com o advento das redes sociais. E aí, claro, quero usar especialmente o Instagram, porque, pelo menos para mim, é a que a gente mais usa. Talvez o TikTok serviria junto com isso. Mas a questão não é uma crítica às redes sociais de forma alguma. Você já vai entender. Mas compreenda que nos ambientes de redes digitais, de mídias digitais, isso ficou muito mais forte. Por quê? Porque o algoritmo reforça isso. Eu não sei se você compreende, mas os programadores, eles não estavam por acidente chegando nos resultados que nós consumimos hoje. Isso tudo é estudado, é intencional. E eles usaram um conceito muito importante da psicologia que fala de reforço positivo. Quando você posta algo e alguém interage com você, você já reparou qual é o formato da interação? É um coração. Vamos usar o Instagram aqui de exemplo. É um coração. Aquela pessoa te ama, sim ou não? Não necessariamente. Mas a interação, ela gera o quê? Um reforço positivo no seu coração, e na sua mente, no seu cérebro, e faz com que você passe a alimentar ainda mais o algoritmo. E alimentando esse algoritmo, você vai recebendo as suas recompensas. E o seu cérebro começa a aprender que aquilo é bom para você, porque você sente momentos de prazer. E isso não é um acidente. O cérebro humano foi objeto de estudo desses programadores. Por quê? Porque dessa forma eles mantêm um engajamento alto. Em alguns casos, eles mantêm até um nível de vício nas redes sociais. E qual é a chave para você se dar bem nas redes sociais? É você mostrar felicidade. Você mostrar coisas boas. Você mostrar sorriso, alegria. É por isso que o Instagram, ele é um ambiente de sorriso, praia e festa. Porque é um ambiente que promove a alegria. Dentro do algoritmo, eles vão privilegiar aquelas postagens que têm mais rosto aparecendo, mais sorriso, mais pele, que estão mais claras, do que aquelas postagens que, por exemplo, só tem texto. Faz parte da entrega do algoritmo. E aí, você vai consumindo aquele conteúdo e a sua cabeça começa a entrar em parafuso. Porque, peraí, a vida de todo mundo é muito boa. Existe até uma trend famosa, a TBT. Conhecem a TBT? É para postar especificamente na quinta-feira. Por quê? Eu não faço a menor ideia. Mas deve ter um porquê. E o TBT é aquela pessoa que foi uma vez para a Europa na vida. Mas ela construiu um arsenal de fotos boas em cada lugar, cada canto da Europa que ela passou. E é sempre com aquela pose, com aquela roupa, de frente para aquele monumento. E aí, toda quinta-feira, hashtag TBT na Europa. Só que, inconscientemente, a gente vai absorvendo e vai pensando, meu Deus, eu estou toda semana, todo dia, das 6 às 6 ralando. Eu pego o Inter 2 no horário de pico aqui. E essa pessoa vive uma vida de viagem, de turismo. E você começa a se comparar com aquilo que você está acreditando, consciente ou inconscientemente, do que você está consumindo nas redes sociais. E nessa comparação começa a vir um sentimento de miséria. E é essa miséria do nosso coração que promove o que nós chamamos de carência, ou que aumenta a nossa carência. E aonde eu vou encontrar uma correspondência fácil, superficial, que vai alimentar de alguma forma essa minha carência? Nas redes sociais. E aí, ainda que eu esteja me sentindo muito mal, ainda que a minha história esteja num momento de crise, de adversidades, num momento de luto, de perda, para eu receber esse retorno, eu acabo o quê? Me fantasiando nas redes sociais e coloco uma aparência. Eu monto um sorriso, ou eu resgato uma foto antiga que eu estava me sentindo bem, porque hoje eu não estou, e aí eu posto lá. E eu fico naquela expectativa. Será que alguém vai ver? E aí começa a vir aqueles corações. As notificações de coração é aquele sopro gostoso. Eles te amam. Você não está tão mal assim. Mas isso é verdade?
Não, a gente sabe que não é. Quando a gente para racionalizar, para pensar no que está acontecendo, a gente sabe que não é assim a vida. A gente sabe que a gente também sofre, mesmo sendo crente. A gente passa por adversidades. A gente sabe que as coisas não funcionam desse jeito. Mas é o algoritmo que faz a gente acreditar. E a mensagem que eu quero trazer para você é uma mensagem de alívio, de libertação, mas também de entender que apesar de vivermos numa era do marketing digital, isso não começou hoje, está escrito, está lá. Está lá no tempo de Jesus. Jesus contou parábolas sobre isso. Aquele que estava lá na frente falando, eu sou bom, eu dou o dízimo, eu vou na igreja, eu não peco igual aquele miserável que está lá atrás orando. E Jesus fala que atrás desse cara, lá no fundo, envergonhado, tinha um cara batendo no peito, eu sou pecador, eu sou miserável, tem misericórdia de mim. Jesus diz que o primeiro não foi justificado, nem foi ouvido por Deus. Mas o segundo, aquele que estava de verdade abrindo o seu coração diante de Deus, esse foi contemplado. Deus ouviu a sua oração, aquele foi justificado pelo seu arrependimento. Então, isso não é de agora, isso vem do coração humano. Por quê? Porque na origem do pecado, Satanás, aquele que engana, aquele que não sendo nada, não sendo ninguém, se finge ser, que não tendo força, oferece reinos ao Rei dos Reis. Ele mostra uma aparência de glória, de força, mas ele não é. E junto com o pecado, vem esse desejo de parecermos. Só que, qual que é o problema disso? Isso gera secura nas nossas almas. Porque nós não fomos criados para parecer. Nós fomos criados para viver de essência. E você já vai entender essa expressão. Isso gera uma secura na alma, porque no fundo você sabe que não é verdade. E mentira não alimenta, ela pode até fazer um efeito imediato, mas ela não alimenta. E a palavra de hoje é para que você seja liberto do diabo do Instagram e de tudo que isso significa. Porque não é só nas redes sociais que isso acontece, é especialmente nas redes sociais que isso acontece. Mas isso acontece em todos os âmbitos da nossa vida. Isso acontece dentro da igreja. Você vai ver que assim como Jerusalém, representada por aquela figueira, Jesus também tem uma expectativa de, ao se aproximar de você, encontrar algo que dê prazer para Ele, que sacie a fome dEle. Ontem, pelo que os meninos me relataram aqui, o pastor Luciano trouxe uma mensagem sobre nós termos prazer na presença de Deus e nos deleitarmos nele, tá certo? Bom resumo? Ok? Mas a gente precisa compreender que o nosso Deus é um Deus relacional. E que se nós temos que aprender a ter prazer nele, nós precisamos aprender a dar prazer para o nosso Deus também, porque Ele tem desejo de encontrar em nós o fruto do Espírito. Quando nós vemos lá em João 4, que Deus precisa ser adorado em espírito e em verdade, porque Ele é Espírito. Ele está procurando em nós a imagem do Filho. O Pai procura a imagem do Filho, Ele quer encontrar a imagem de Cristo na sua igreja. É isso que Ele procura quando Ele perscruta a terra atrás de adoradores, não de adoração. Adoração Deus tem em todo lugar. Não importa o canto do universo que Deus olhe, Ele encontrará adoração. Não é a adoração que Deus está procurando, mas sim adoradores. E a adoração ela precisa ser fundamentada no Espírito e na verdade. Características de Cristo. Do próprio Deus, a imagem de Cristo em nós. E o Cristo, quando se aproxima de nós, o Rei, o alvo da nossa adoração, se aproxima de nós, Ele procura algo que é gerado única e exclusivamente pelo Espírito dEle nas nossas vidas. Você sabe muito bem, Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é o amor. Resumindo, tem mais outros, mas que podem ser todos resumidos pelo amor. Quando nós somos salvos, alcançados pelo Evangelho, a obra de Cristo inicia nas nossas vidas. Aquela obra que se começou lá há 2000 anos atrás na cruz, que atingiu as nossas vidas e iniciou uma obra de transformação diária, constante, progressiva. Precisa produzir em nós um fruto, o fruto do Espírito. Porque certamente quando Cristo se aproximar de nós, é isso que Ele vai procurar. E Jesus tem expectativa nisso.
Nós temos fome de Deus, amém? Você tem fome do Senhor? Você tem anseio para que a cada encontro com Ele ministre sobre você aquilo que sacia a sua alma, aquilo que alimenta o seu espírito, aquilo que ministra, ou em outras palavras, serve o seu coração. Amém? Muito bem. Nesse relacionamento de intimidade, saiba que Jesus, quando se aproxima, Ele também tem expectativa de encontrar algo na sua vida. Ele tem o desejo pelo fruto. O fruto é do Espírito, mas quem consome é Jesus. É Ele que se aproxima de nós, vasculha no meio das aparências que nós montamos na nossa vida e vai procurar se há de verdade algo que Ele possa consumir. Porque apesar de que é fácil enganar os nossos irmãos e a nós mesmos, é impossível esconder algo do nosso Senhor. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor veem tudo. Nós estamos nus diante daquele Deus que está governando o universo, mas também estamos nus diante de Jesus que se aproxima de nós. Qual é o risco que nós corremos como crentes? Nós aprendermos o algoritmo da adoração. A gente aprende e com a tradição nós também acumulamos esse conhecimento. E com o tempo nós passamos a fazer as coisas no automático. Eu não estou bem, eu estou com o coração amargo, eu estou ferido. Hoje eu estou mergulhado na tristeza. Mas aí eu vou para a igreja e eu entrei num ambiente em que todo mundo parece o quê? Feliz, alegre, realizado. Parece que está todo mundo vivendo um avivamento. E aí, ao invés de eu abrir o meu coração para Jesus e falar a verdade, eu começo a me montar. Não, peraí, vou pôr umas folhas, esconder essas feridas, vou colocar um galho aqui por cima, daí ninguém vê. Aí quando eu vejo, eu já estou lá com as mãos erguidas, porque erguer a mão você não precisa estar adorando. Você pode erguer a mão por qualquer motivo. Você pode erguer a mão só porque às vezes é mais fácil, ou é menos feio você ficar com a mão erguida do que abaixada, porque afinal de contas todo o seu redor está adorando. Então por que eu não vou também levantar a mão? O problema desses trejeitos é que eles não convencem Jesus da nossa adoração. Esses vícios que nós estabelecemos, essa estética, essa parte exterior, não é fruto de verdade, porque quando Ele olhar para os nossos corações, Ele vai procurar o amor, a alegria, a paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas, que contra essas coisas não há lei. Veja, até com os dons existe prescrição, existe lei. Promover. Irmão, até isso, mas no fruto não. O fruto é o que pode ser dado em abundância nas nossas vidas e não existe limitação, não existe controle, prescrição. Amar, você pode amar. Ser alegre, você pode ser alegre. Ser longânimo, domínio próprio, manso. Aquilo que Cristo procura em nós não precisa de restrição nenhuma. Mas nós precisamos cuidar com essas aparências. Porque aí eu chego na igreja e vejo meu irmão, ele está sendo batizado. Vai ser batizado hoje, meu Deus do céu. Que festa, que alegria. A família toda está aqui. Vocês colocam balão também? Faz balão assim, coisa, a galera faz aquele fervo e tal. Você fala, meu Deus, tem gente sendo batizada ali. Aí o outro irmão vem enfermo e sai daqui curado. E aí você fala, Jesus, e eu? Pois é. Esse Jesus, ele não é enganado, então você pode ser sincero com ele. Você pode ser verdadeiro. Porque há fruto no arrependimento também. É o que a palavra de Deus nos ensina. Que há fruto no arrependimento. Aquele que está arrependido diante de Jesus também é avivamento. E sabe, na última década nessa cidade nós temos vivido algo que nós chamamos de Semana de Avivamento. E eu creio que Deus ainda tem muitas outras coisas para fazer na nossa cidade. Há uma vocação de Deus para nós. Há uma vocação de Deus para a cidade de Curitiba. E não
não entre na ideia de comparação. Porque deixa eu te dizer uma coisa bem importante, preste bem atenção. Você se arrepender e se entregar a Jesus hoje é sinal de avivamento. Outro irmão ser curado de uma enfermidade é também avivamento. Uma família sendo restaurada ali, deixa eu te dizer, é avivamento também. Você não precisa comparar suas histórias. Você tem que entender que apesar de existirem movimentos que englobam sim a comunidade local e às vezes a igreja da cidade, nós vemos isso na Bíblia acontecendo muitas vezes, nós não fomos plantados como figueiras em linha de produção, um pomar de figueiras em linha de produção. Eu me converti numa data, eu fui batizado em outra, eu recebi minha experiência de chamado em outra, eu fui para o seminário em outra. Essa é a história da minha vida, é muito diferente da do Pedro, apesar de que a data coincidiu de estarmos no seminário juntos. Mas eu não posso ficar comparando. Por quê? Porque não é uma linha de produção. Veja, a figueira estava plantada no caminho de Jesus, mas era a uma figueira. É uma avaliação que Jesus vai fazer no nosso interior, no nosso individual. E ele tem expectativas. Em outras palavras, meu irmão, quando o culto acabar, quando a conferência de carnaval se encerrar, quando as luzes se apagarem e o louvor cessar, ainda há expectativa no coração de Jesus encontrar em você fruto. Porque é isso que dá prazer para ele. É se aproximar de nós e ver a evidência do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. É isso que dá prazer para Jesus. É claro que toda a folha ela é necessária. Porque dentro da botânica da figueira, pelo menos é o que os comentaristas dizem, a folha precede o fruto, sem problema. Mas vamos compreender também algumas coisas sobre estação. Fruto se dá o ano todo? Botânica, olhando para a figueira, o tempo todo há fruto nas árvores? Não, não há. Existem estações, existem épocas propícias, próprias para isso, e cada árvore tem a sua estação. Em outras palavras, meu irmão, não finja estar frutificando o tempo todo, porque o próprio Deus sabe que nós temos estações na nossa vida. O povo vivia de estações em estações. Existem estações na nossa vida em que sim, nós estaremos abatidos, feridos. E está tudo bem a gente se recolher no colo de Jesus e permitir ser tratado. Não finja estar tudo bem. Porque esse é um peso muito, muito árduo a se carregar. É o peso que a nação de Israel carregava naquela época de Jesus. É o que Jesus está denunciando como um pecado, sim, mas também como algo maldito sobre a vida deles. Veja, Jesus se aproximou com a expectativa de encontrar algo doce, algo bom, a essência. Mas ele não encontrou. Quando ele entrou em Jerusalém, aconteceu a mesma coisa. Mas existem estações, você não precisa fingir. Porque em conferências como essa, eu creio que o Senhor está fazendo isso desde ontem, vai terminar até terça-feira. Pessoas terão experiências aqui de chamado, vão para o ministério. Outros, meu irmão, Deus abençoe, você vai para o outro lado do mundo, Jesus vai te enviar. É o seu tempo, chegou o tempo de você ir. Mas outros estão agora se achegando a Jesus para serem consolados, para serem aliviados, porque é isso que ele mesmo diz. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, vocês que estão carregando o peso das aparências, vocês que estão com a alma seca, porque entraram nesse dinamismo, aprenderam os trejeitos, mas lá dentro não há fruto. Lá dentro está seco, como um deserto. Eu sei que não é atraente. E eu nem estou falando para você fazer das suas redes sociais um álbum de tristeza. Não faça isso. Pode continuar postando as coisas felizes lá. Álbum de foto, normalmente a gente também faz isso. É foto bonita. Eu tenho um amigo que só posta foto feia, mas não é culpa dele, ele não tem o que fazer. É o melhor que ele tem para oferecer. Mas é sincero, é de coração. Álbum de foto é assim também. Mas o que eu estou dizendo é que diante de Jesus isso não pode acontecer. Diante de Jesus você não precisa botar um sorriso falso.
aquele sorriso amarelo. Você não precisa levantar mãos desatentas. O apóstolo Paulo fala: levantem mãos santas. Senhor, eu estou consciente da tua presença. Elas te pertencem, a minha vida te pertence. Isso que significa levantar a mão. Levantar mãos consagradas, mãos santas. Ou seja, elas têm um dono. Quando eu me rendo, eu estou dizendo: Jesus, me usa. Faz a tua vontade na minha vida. Mas a gente aprendeu porque faz parte da nossa cultura. Quem aí tem roupa de domingo ainda? Alguém aqui tem isso? Roupa de domingo? Na minha época tinha, quando eu era criança. Minha mãe dividia o meu guarda-roupa das roupas assim, e eu tinha uma certa liberdade para escolher. Mas a roupa de domingo tinha a prateleira certa. Essa aqui é roupa de domingo. Não pode usar para brincar, não pode usar para ir para a escola, você tem que usar, até porque a escola era uniforme, mas não pode usar nos outros dias. Roupa de domingo. Era a calça mais legal que eu tinha, a camiseta mais legal que eu tinha e o tênis mais limpo que eu tinha era para vir na igreja. Mas você entende como todas essas coisas podem acabar nos enganando, sendo que não precisa. Você está consciente de quem é o seu Deus? Quem é esse Jesus que te salvou com graça e misericórdia? Irmão, algumas verdades precisam ser ditas aqui para te ajudar a liberar esse peso do seu coração. Sabe quando que Jesus te amou? Não foi quando você veio bonitinho, cheiroso no domingo e se converteu aqui, não. A Bíblia diz que Jesus te amou quando você ainda era inimigo dele. Quando você ainda era oposição a Deus. Quando você não gostava de Jesus. Foi lá que Jesus gostou ou te amou. Te amou a um ponto de se entregar e pagar um preço que você e eu não poderíamos ter pago para ter esse relacionamento que Ele quer ter com você e comigo. Mas o que não dá é tentar sustentar diante desse Deus que enxerga todas as coisas, que nos amou quando éramos inimigos. Agora, eu sei que às vezes dá vergonha e é natural que o pecado traga esse constrangimento por dois motivos. Primeiro, o Espírito Santo, que é santo, está no nome dele, ele na sua santidade nos constrange na sua presença, e quando pecamos, esse constrangimento é real, é verdadeiro. Mas que ele produza fruto de arrependimento e verdade nos seus lábios. Senhor, eu sou pecador, me perdoa. Se aproxime dele, lembra-te de onde caiu, levanta e vai para Jesus e acessa essa presença, esse trono da graça, com esse trono de graça, a fim de receber misericórdia em tempo oportuno, é o que diz em Hebreus. É um trono de graça, não é um trono de acusação. Mas a segunda coisa que acontece quando pecamos é que o acusador se levanta. Mas é a intenção de Satanás nos manter afastados de Jesus. E aí ele fala: finge para Jesus. Vai lá, aquela voz maldita nos nossos ouvidos. Finge para Jesus que está tudo bem. Levanta a mão como se nada tivesse acontecido. Canta como se as coisas estivessem bem. Diante de Jesus nós não precisamos fazer isso, porque Ele entende, foi Ele que nos criou assim, Ele entende que nós temos estações. Ele entende que nós temos limitações, Ele entende que nós pecamos. Agora, ao pecarmos, que sejamos verdadeiros em nos arrepender e clamar: Jesus, me transforma, continua essa obra na minha vida. Agora não dá para fingir. Não dá para fingir, porque a coisa depois fica um pouco mais séria. No Sermão do Monte, uma das últimas coisas que Jesus está falando é uma das passagens mais ásperas da Bíblia. E ele diz assim: naquele dia, ele está falando do dia que ele vai voltar. Muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Aparência de crente, sim ou não? Aparência de pastor. Quem expulsa o demônio a maioria das vezes é o pastor. Liga para o pastor, aí o pastor vai e expulsa demônio. Parece pastor, sim ou não? Sim. Expulsamos demônios. Em teu nome nós profetizamos e as coisas aconteceram. Coisa de crente, sim ou não? Sim. Parece até um avivamento. Gente, está profetizando, está acontecendo. Nós oramos, os enfermos foram curados. Avivamento, aleluia. E aí Jesus fala: olha, sai de perto de mim, porque eu não te conheço. Vocês praticam a iniquidade. Expulsou demônio, profetizou, pregou, as pessoas se converteram, oraram, os enfermos foram curados. Aparências. E veja, eles não estavam fingindo, não.
Eles acreditaram que era isso que Jesus estava esperando deles. Eles advogaram em causa própria diante de Jesus. Senhor, Senhor, em teu nome. E eles começam a advogar. Só que todas essas coisas, entenda, podem ser só misericórdia de Deus, uma instrumentalidade de Deus. E às vezes Deus permite mesmo que essas coisas aconteçam. Porque Ele usa até a mula, Ele usa até o diabo. Mas quando Ele se aproximar, Ele vai querer encontrar o fruto do Espírito nos nossos corações. E isso não pode ser fingido. Todo o resto pode. Se você olhar de fora, principalmente nós que, a não ser que tenhamos o dom de discernimento de espírito, quando a gente olha, a gente não sabe distinguir. E a Bíblia tem até figuras de linguagem para isso, gente. Joio e trigo. A gente não sabe distinguir. Externamente, é tudo muito parecido. E é tão parecido que às vezes a gente engana nós mesmos. A evidência de que algo é verdadeiro ou não nas nossas vidas é se há secura na nossa alma. Porque é isso que aconteceu com a figueira, que aparentou ser algo que não era. E talvez você esteja aqui na sua 15ª conferência desse ano. Existem os forminhos de conferência. Acho que todo crente já teve uma fase assim. Se você não teve, espera, você vai ter. Talvez você está lá no automático, de domingo a domingo, de sábado a sábado. Você vai nas coisas, nas programações. E continue fazendo tudo isso, porque nada disso é um problema, pelo contrário, é bênção. Mas quando você fechar a porta do seu quarto, Jesus vai vir e Ele vai começar a te analisar. Ele vai procurar algo que Ele quer consumir do seu coração. Entenda a figura de linguagem. Jesus vai morder o seu coração. Ele vai experimentar o que tem em você. Isso aconteceu antes na história de Israel também. Deus fez isso várias e várias vezes. A mais famosa talvez seja lá no deserto. Quando Deus leva o povo até as águas de Mara. E lá eles bebem uma água amarga que embrulha o estômago, uma água marrenta. E aí o povo começa a murmurar e Deus fala, então, quando eu experimento das águas que saem do coração de vocês, é isso que eu experimento. Jesus vai morder o nosso coração e Ele quer que tenha o sabor doce do Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas. Ele quer esse fruto. Ele deseja essa correspondência. Porque, usando a figura de linguagem do noivo e da noiva, junto com o homem e a mulher, que Paulo fala em Efésios 5. O noivo tem expectativa de que a noiva corresponda ao que ele está fazendo. Há um desejo no coração de Jesus, uma fome no coração de Jesus, de experimentar o fruto do Espírito na sua vida. E Ele vai vir. O dia dele vai chegar. E talvez essa tarde Ele esteja diante de você, mexendo nas folhas do seu coração. E a pergunta é, o que você vai oferecer para Jesus hoje? Não se constrange. Não precisa fingir. Talvez você veio porque você está empolgado, que é muito legal. Talvez você venha até porque você tem fome e sede de Jesus. Mas quando isso acabar, isso precisa gerar uma transformação na sua vida. Você precisa permitir que as sementes do Evangelho deem fruto na sua vida. E como que eu faço isso? Isso vai exigir de nós disciplina para orarmos e viver uma vida de oração. Para que quando o Senhor nos procurar no nosso quarto, no nosso lugar secreto, Ele nos encontre lá, com expectativa desse relacionamento.
A gente precisa ler a palavra do Senhor para conhecer o coração dele e saber o que ele espera de nós. Veja, existem coisas que já estão reveladas, está escrito. Aprenda sobre o coração do seu Senhor para corresponder. Mas não finja. Não finja nada para Jesus. Para a gente encerrar, esse ano eu tive algumas experiências muito duras com pessoas que pareciam estar muito bem. E a gente, como pastor, deixa eu te dizer, é muito fácil enganar a gente, porque a gente quer mesmo que vocês estejam bem. Quando alguém marca um horário, eu fico, Senhor, o que será que está acontecendo? Eu pergunto, você está bem? A pessoa fala, tô. Eu falo, aleluia, acabou o atendimento. Podemos conversar como dois irmãos em Cristo Jesus. A gente quer que vocês estejam bem. Mas às vezes você não está. Jesus, ele tem paciência para prestar atenção em uma pessoa que está diferente da multidão, não tem problema. Pode ter acontecido, está acontecendo um milagre, o avivamento acontecendo, os alimentos sendo multiplicados. Ele indo de uma cura para outra, ele para o que ele está fazendo, ele presta atenção na sua dor e ele te toca e te cura, como foi com aquela mulher do fluxo de sangue. Ele presta atenção mesmo com todo esse barulho que muitas vezes está ao nosso redor. Porque Ele quer fruto de arrependimento. Ele quer o fruto do Espírito nas nossas vidas. Ele procura o que o Espírito produz em nós. Mas como eu falei, eu tive experiências duras de pessoas que pareciam estar bem e não estavam. E aí depois desistem, não aguento mais. Estar cansado, estar sobrecarregado, não é um bom motivo para desistir. É um bom motivo para descansar no Senhor. É um bom motivo para permitir que Ele te alivie, Ele tire esse fardo dos seus ombros. Talvez você tenha vivido de aparência, mas você sabe a sua dor quando você deita a cabeça no seu travesseiro. Talvez as pessoas achem que você está muito bem. Que nem aquele líder de célula. Parece que toda quarta-feira ou o dia da célula, aquele líder está muito bem. Aí você pergunta para o líder, e aí, qual que foi a melhor célula do ano? Ele fala, aquele dia que não teve. Porque ele está tão cansado que ele não aguenta mais. Descanse no Senhor. Não finja que está tudo bem. Existem estações que Jesus vai nos recolher de algumas coisas, existem estações que Ele vai nos enviar. Existem estações que nós vamos experimentar poder, glória, paixão, fogo. E existem estações em que Ele vai nos trancar em alguns quartos e vai trabalhar na nossa vida, no nosso interior como nunca antes. O apóstolo Paulo esperou 13 anos em discipulado até ele ser lançado a missões. O próprio Cristo esperou até os 30. Porque há a estação certa de frutificar. Não se compare. Agradeça, glorifique ao Senhor, porque Deus tem feito isso em muitos lugares. Mas não se sinta menos, porque talvez essa não seja a sua realidade ainda. Mas Ele está trabalhando individualmente nas nossas vidas. E a hora certa de frutificar vai chegar. E se você está dando fruto, irmão, celebre. Porque Deus estabeleceu leis para terem festas para o período da colheita. Você tem que se alegrar. E não tenha medo de se alegrar e de celebrar o que Jesus faz na sua vida. Mas não permita que esse engano se abata sobre você. Você não precisa fingir nada para Jesus. Ele te desejou. Ele te salvou. Ele te comprou. Ele se aproximou de você. Corresponda com Ele. Ofereça o seu coração para Ele. Pastor, hoje eu não tenho nada para oferecer, então ofereça a verdade. Ofereça a sua vida, ofereça o seu coração e deixa Ele te tratar. Deixa Ele tocar no seu coração. Ficar de aparência muitas vezes é o que nos impede de viver a cura. Nos impede de viver a transformação. É o que nos impede
de experimentar a plenitude do Senhor sobre as nossas vidas. Às vezes, a maquiagem esconde as feridas. Às vezes as bandagens e as roupas que nós colocamos bloqueiam o acesso da cura chegar na ferida. Não faça isso. O profeta Jeremias disse que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Mas o final é que o oleiro refez um vaso novo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Tem prazer em fazer de novo as nossas vidas, de nos levantar e de nos avivar de acordo com a estação das nossas vidas. E eu creio que Ele vai fazer isso agora, como Ele começou ontem e vai terminar nessa conferência. Algo tão profundo, tão verdadeiro, que quando o Senhor passear sobre a cidade de Curitiba nas madrugadas, e também do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, na Monte Serra, Ele vai encontrar jovens, adolescentes orando nos seus quartos, e Ele vai ter prazer nessa cidade. Ele vai procurar nos cultos, sim, e vai encontrar mãos santas levantadas, adoração verdadeira, sincera saindo dos nossos lábios, algo que é compatível com o nosso coração. Ele vai encontrar filhos e filhas que não têm timidez e vergonha diante da sua presença, porque sabem quem é o seu Pai, quem é o seu Senhor, mas com temor, santa reverência, com entrega real, vão se dobrar diante dele dizendo: Senhor, eis-me aqui como eu estou. Toca a minha vida porque eu anseio por Ti, mas faz em mim o Teu querer, para que o Senhor tenha prazer na minha vida. O nome disso é relacionamento. Ter prazer no Senhor, que Ele seja o prazer das nossas almas, que não haja outro deleite maior em nós do que estar na presença gloriosa de Deus. Mas que quando o Senhor se aproximar de nós, haja essa correspondência relacional. Ele encontre o Espírito gerando doçura em nós, fruto. E Ele tenha prazer nas nossas vidas também. A história da aliança é sobre um Deus que deseja habitar no meio do seu povo. Tenda, tabernáculo, templo, dois templos. Templo, conosco, Emanuel, em nós, Espírito, e um dia, Ele vai colocar o trono dele de novo no centro das nações, e Ele habitará conosco, e Ele terá prazer em nós, aleluia. Esse é o nosso Jesus, que alimenta o nosso ser, supre a nossa alma, mas que de forma surpreendente quer ter prazer nas nossas vidas também. Ele precisa, a carência em Jesus? Não! O que só faz desse relacionamento algo ainda mais extraordinário. Não tem nada que eu possa oferecer para Ele que Ele não tenha, mas ainda assim Ele nos oferece a sua fome, o seu desejo por nós, e permite que nos relacionemos com Ele. Mas precisa ser profundo, precisa ser verdadeiro, precisa ser intencional. Eu quero orar por você, mas antes eu quero te dar uma chance só de você vir se aproximar de forma profética do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, está aqui o meu coração, esse sou eu. Eu não aguento mais fingir, eu não aguento mais sustentar uma aparência que eu não tenho.
E às vezes, gente, eu não estou nem necessariamente falando de pecado. Às vezes as coisas legítimas também consomem o nosso coração. Mas é a chance de você se colocar diante de Jesus e sair daqui contemplado por Ele. Talvez você fique um pouco envergonhado. As pessoas vão pensar que eu estou em pecado. Sim. Mas vale mais que a nossa oração seja ouvida por Jesus. Que o nosso coração seja recebido, recolhido por Jesus, do que aparentar alguma coisa para as pessoas, ainda que elas sejam nossos amigos e irmãos. Vou pedir que a igreja se coloque em pé. E se você deseja isso nessa tarde, se colocar diante de Jesus falando: Senhor, eis-me aqui. Eu estou cansado, ou eu estou sobrecarregado, ou eu não estou entregando de verdade aquilo que o Senhor merece, aquilo que o Senhor deseja. É a noite de você receber, a tarde de você receber alívio e descanso. Jesus experimentar do seu coração. É a tarde de você romper com as aparências e permitir que a secura da sua alma se transforme num lugar onde os rios de águas vivas brotam e começam a jorrar. Pode deixar o seu lugar e vir aqui à frente, se esse é o seu desejo nessa tarde. Não se preocupe com a oração bonita agora. Só ore a verdade. Confesse os seus pecados, quebrante o seu coração, ofereça ao Senhor a verdade. Às vezes você está cansado, às vezes você está sobrecarregado, às vezes você está desgastado. Deixe o Senhor ir produzindo em você o fruto do arrependimento. Se vocês que estão bem aqui no corredor puderem vir um pouquinho para frente, só para liberar para o pessoal passar. Vai orando assim com essa verdade, com esse clamor. Porque, meu irmão, se até as montanhas se lançarão sobre os mares, quem dirá a nossa tristeza? É hora de você falar: Jesus, me perdoa, porque eu postei um story da Bíblia e não li. Eu postei um story no culto e não cultuei. São coisas pequenas, mas que vão gerando um peso, que abate a nossa alma, que aflige o nosso ser. Não é porque você é líder de célula que você não pode sentir as dores da vida. Não é porque você é pastor que você não vai se abater. Mas ei, aquele que levantou do vale de ossos secos um exército cheio de vida, é aquele que te convida a profetizar com fé que os rios de águas vivas alimentarão o seu ser nessa tarde, tirando essa frustração, o peso, o cansaço, essa dor. Essa mensagem surgiu de uma conversa na célula, lá na minha casa. E o questionamento era: pastor, por que a gente fica assim? Por que a gente prefere fingir? E eu lembro daquela moça com lágrimas nos olhos falando: por que a gente faz esse tipo de coisa? E a resposta é porque a gente duvida do caráter do nosso Deus. Ele te ama, Ele te quer, Ele deseja transformar a sua vida. É hora de chorar, mas também pode ser hora de se alegrar.
Amado Espírito Santo, sopra sobre nós, agita as águas paradas do nosso coração. Faz brotar, Senhor. Faz brotar rios de águas vivas dentro de nós. Ei, Senhor, lança fora dos nossos corações toda a timidez de estar na Tua presença, sem nenhuma aparência que não se sustenta como verdade em nós, Senhor. Tu és o nosso amado, nós nos deleitamos em Ti, Senhor. Nós ansiamos por mais de Ti. Mas não nos deixe cair na tentação de não oferecermos o que o Senhor espera de nós, de não estarmos prontos ao arrependimento com verdade em nossos lábios, Senhor. Senhor, ensina-nos a olhar nos Teus olhos, sem tentar Te enganar, mas falando a verdade que brota do nosso íntimo, tirando as vestes que escondem a nossa dor. Senhor, queremos Te dar prazer, queremos que o Senhor se alegre conosco, queremos que o Senhor se aconchegue na nossa presença também. É tão constrangedor, Senhor, ter a noção de um Deus que rege o universo se apresentando a nós. Mas nós queremos Te amar com todo o nosso ser, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e entendimento, Senhor. Queremos Te amar de verdade. Senhor, eu clamo pelos meus irmãos e irmãs que estão cativos no algoritmo da nossa era, ou nesse sistema do pecado. Senhor, nós não precisamos nos vender, nós não precisamos Te convencer, nós precisamos nos entregar. Nos ensina isso, Senhor. Que as ferramentas do nosso tempo sejam apenas isso, ferramentas. Mas liberta-nos do nosso engano, o engano autoimposto, o engano da comparação, o engano da inveja, o engano da timidez e das acusações de Satanás. Ensina-nos a crer mais nas palavras que vêm dos lábios de um Pai amoroso do que nas palavras de um ser que é nosso inimigo. Senhor, vai produzindo fé em nossos corações. Senhor, clamamos, faz-nos crer, produz fé em nós, para confiar naquilo que o Senhor tem dito, naquilo que o Senhor tem feito, para confiar na grandeza do Teu amor, amor do qual nem anjos, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem distância, nem nada pode nos separar. Senhor, eu peço que o Senhor continue fazendo fluir rios de águas vivas sobre nós. Vem lavando o nosso ser, tirando aquilo que nos encobre. Senhor, queremos que o Senhor tenha prazer em nós, Senhor, como o Senhor é o nosso prazer. Queremos ter o fruto do amado Espírito Santo quando o Senhor se assentar à mesa e nos pedir para servi-la.
Ah, Senhor, não há como não ser grato, porque tantas e tantas vezes o Senhor nos ministrou, nos serviu uma palavra que nos alimenta, uma presença que nos satisfaz, uma glória que nos alegra e nos sustenta. Senhor, nos ensina a corresponder com isso. Queremos ser achados amigos de Deus. Queremos que o Senhor confie a nós os teus segredos. E eu creio que está se levantando nessa tarde uma geração de homens e mulheres que são verdadeiros amigos do Senhor, mais do que instrumentos de justiça em suas mãos. São amigos que conhecem o coração do Pai. Dá-nos conhecer o teu coração, Senhor. Conhecer o teu coração. Se você precisa que alguém ore por você agora por cura, você está ferido, você está enfermo, há algo na sua alma ou no seu físico e você deseja que alguém ore por cura, você pode levantar uma de suas mãos assim, onde você estiver, ajoelhado, assentado, em pé. Levante uma mão assim alta. E eu vou pedir que a equipe procure esses que estão com as mãos levantadas e comecem a ministrar a cura do Senhor. Porque eu creio que isso faz parte do processo da cura. Dizer, eu estou ferido, Senhor. E aí, Jesus para o que Ele está fazendo e olha para o seu coração. Se você viu alguém perto de você com a mão levantada e você não é da equipe e você viu que ela está lá com a mão erguida e a equipe não chegou, você é igreja, você tem autoridade em nome de Jesus para orar. Você pode orar que o Senhor traga cura sobre essas vidas. Faça isso em nome de Jesus. Vocês que estão aqui ajoelhados, falem, Senhor, toca-me, 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 Senhor. Cura o meu coração. Retira de mim essa fadiga, essa angústia existencial. Você foi feito para dar fruto. Fruto é essência, é aquilo que revela a identidade. Você reconhece uma árvore pelo seu fruto. Você não precisa fingir nada. Você precisa crer que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Creia, creia, creia. E viva a plenitude da glória do Senhor sobre a sua vida. Insista mais um pouco na presença do Senhor. Há uma graça poderosa em estar diante de Deus com o coração descoberto. Vamos ministrar o amor do Senhor sobre os corações feridos que estão sendo levantados e curados nessa tarde. Vamos ministrar esse amor que lança fora todo medo da presença do Senhor. Espírito Santo, vai promovendo cura no nosso meio. É o nosso clamor, Senhor. Em nome de Jesus, restaura a identidade, restaura o coração. Antes de eu
passar para o Vaguinho. Queria muito orar por nós pastores. Posso fazer isso? Que nós também corremos esse risco. Acho que na verdade nós somos os que mais correm esse risco. Porque a gente precisa estar bem para os outros. E uma vez isso me levou na beira de um burnout. Que o Senhor tenha graça e misericórdia abundante sobre nós. Senhor, nós reconhecemos a nossa humanidade, nossas limitações, nossas mazelas. Nos perdoa porque acostumamos, aprendemos a fazer, mas nós queremos corresponder com o Senhor. Nós queremos que o Senhor tenha prazer, mais do que o desempenho, que o Senhor tenha prazer na essência produzida pelo Espírito nos nossos corações. Cura-nos, Senhor, das nossas feridas. Tira de nós o nosso cansaço. Produz em nós a Tua alegria. Faz isso em nós, pastores, em nós, líderes de célula, aqueles que têm conduzido, pastoreado, ensinado a Tua palavra. Eu peço por esse renovo em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode ministrar o amor do Senhor agora.